Bem-vindos a mais um Consulta Aqui, o programa de remuneração da Carreira Miller, onde tratamos de assuntos mais técnicos, mas sem remunereis. Me chamo Felipe e hoje eu trouxe 3 assuntos bem legais, só que para a gente olhar de uma visão mais jurídica. Então, por exemplo, carro é ferramenta de trabalho ou não? Benefício flexível, como é que a lei vê isso? E também como é possível, a gente tratar um funcionário PJ, como a gente administra ele na nossa empresa. Segura aí, depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre esses assuntos. Fala galera, estamos de volta ao Consulta Aqui, nosso programa de remuneração sem remunereis. E novamente hoje com o Dr. Reinaldo Fernandes, doutor, professor, tudo que é possível aí no direito do trabalho. Pai, o cara manda muito bem direito do trabalho, tá? E ele vai aqui nos ajudar em umas questões que, doutor, tá difícil. Então, doutor, seja muito bem-vindo, primeiramente. Obrigado, Felipe. Mais uma vez estão aqui. Se eu puder ajudar, vai ser um prazer. Vai ajudar com certeza. Doutor, eu trouxe 3 questões aqui que o pessoal nos manda lá diariamente no nosso central de atendimento e remete a polêmica, né? Polêmica. Doutor, é o seguinte, é possível a gente administrar um PJ na minha base sem vínculo empregatício? Sim e não. Veja, a questão do PJ é uma questão antiga. Eu tenho notado, Felipe, que atualmente os clientes que a gente tem se valido da ideia do PJ para substituir empregado. Cuidado, essa é uma situação que não mudou na legislação. A reforma trabalhista veio, modificou uma série de coisas, mas esse ponto não foi modificado. Empregado é aquele que tem os 5 requisitos da relação de emprego. Ele é pessoa física, ele é remunerado, ele é não eventual, ele é subordinado, enfim, ele é uma pessoa que trabalha numa empresa com habitualidade, está o tempo todo lá, e esse é um empregado. Nós não temos opções. A lei, a gente costuma dizer em direito que o vínculo de emprego é compulsório. Ou seja, nós temos muita dificuldade de demonstrar numa eventual ação judicial que um PJ não é empregado se ele tiver os elementos da relação de emprego, entende? Então a jurisprudência se consagrou em relação a isso, a lei não modificou. Agora, porque às vezes a gente tem situações assim, a empresa contrata um PJ, aí você vai descobrir, depois ele entra com a ação judicial, você vai descobrir o sujeito tem mesa na empresa, tem um crachá da empresa, tem um e-mail da empresa, tem a foto da família dele na empresa, tem vaga na garagem, sabe, Felipe? Então, é uma coisa difícil para a gente justificar depois, porque não houve modificação da legislação em relação a isso. Agora, não é ilegal ter um PJ, desde que eu observe essa situação. Então, o que o gestor de RH precisa fazer? Ele precisa estar atento na presença ou não desses 5 elementos. Estão no artigo 2º e 3º da CLT, fácil de ser analisado, inclusive. Então você precisa estar de olho, porque se passar a linha vermelha, ele virou um empregado. Então, você quer ter um PJ na sua empresa, observe que ele não pode ter esses elementos, não pode ter subordinação direta, não pode ter controle de horário, não pode vir na sua empresa todo dia. Em geral, se ele prestar serviço para outras empresas, é o ideal para eu mostrar para o juiz que realmente essa pessoa não tem vínculo de emprego, mas sim ele é um trabalhador ou eventual, ou autônomo, ou mesmo PJ. Então, nada mudou na lei em relação a isso, continua sendo um perigo ter PJ com essa configuração. E mais, em março de 2017, houve uma modificação na legislação, não na CLT, mas na Lei 6.019, na Lei do Temporário. E todo mundo diz lá, que legal, a terceirização foi permitida para atividade fim. Sim, isso é verdade. Mas não mudou a ideia de que o terceiro, primeiro, não seja subordinado do tomador de serviço. Segundo, o sujeito que é empregado da empresa, ele não pode sair depois e virar um PJ se não respeitado um pedágio de 18 meses. A não ser que ele seja um aposentado. Ou seja, se eu tenho um empregado na empresa, eu quero transformá-lo num PJ, eu preciso observar, ainda que eu não viole a lei, ainda que ele não seja subordinado, ainda que ele não tenha os requisitos do empregado, ele precisa ter um pedágio, uma carência de 18 meses, a não ser que ele seja aposentado. Para o aposentado, a lei diz que não precisa ter essa carência. Mas se ele é um empregado não aposentado e vai virar um PJ na minha empresa,
eu preciso dar 1 ano e meio de descanso para ele. E poucas empresas estão observando isso. Perfeito. E doutor, falando agora, mudando, né, um pouquinho de assunto, falando sobre benefício flexível. Então, isso também é uma questão que vem bastante à tona ultimamente. Eu posso colocar esse programa e como é que eu me protejo, né, tendo esse programa na minha empresa? Olha, isso é uma demanda que não só as empresas, mas como os empregados estão solicitando demais. As pessoas não são iguais umas às outras, elas não têm as mesmas necessidades. E a ideia de benefício tem evoluído bastante, a ponto de termos diversas possibilidades. A gente falou hoje em academia, né? Nós temos aí, eu vou falar uma marca aqui, como é que chama aquela academia? Via... Bom, enfim, não importa. Tem uma série de opções, de treinamentos, de idiomas, de outras vantagens quaisquer que estão no mercado, os empregados se interessam e as empresas têm receio. De fato, você tem razão, Felipe. Existe uma dúvida em relação a isso. Agora, o que a gente tem feito, sugerido para as empresas, é o seguinte: tenha um rol de benefícios com respectivos valores e dê ao empregado a chance dele escolher até X valor. Por exemplo, eu tenho lá um rol com 10 benefícios diferentes. Então eu chego para o empregado Reinaldo, que é contratado, e falo: Reinaldo, tem 10 coisas aqui para você. Você tem R$2.000 para escolher desses benefícios todos. Qual você quer? Eu quero previdência privada, eu quero aqui uma academia, eu quero fazer um curso de idioma. Show de bola, fechado. Aí depois eu quero mudar, eu quero fazer, depois de 6 meses, eu quero vir aqui no RH, eu quero ter a chance de mudar o idioma, porque eu já acho que está ok, e eu quero fazer um curso de dança, sei lá, algo assim. Então posso fazer? Posso fazer. Agora, como é que eu faço para evitar que outro empregado que tenha sido chamado, Felipe, veio na fila depois do Reinaldo, escolheu benefícios diferentes e passados 5 anos, 3 anos, 10 anos, ele fala: eu quero os mesmos benefícios do Reinaldo. Eu já tive uma ação assim no escritório. Empregados que tinham benefícios diferentes e que foram, depois um deles entrou com uma ação para pedir os mesmos benefícios. E o juiz disse: não, você teve liberdade na sua escolha, os benefícios equivaliam em relação a valores e por conta disso o juiz julgou a ação improcedente. Então, algumas precauções nós temos que ter. Primeiro, seria importante que os benefícios sejam equivalentes em termos de valores. Eu não posso um empregado escolher R$5.000 de benefício e o outro escolher R$300. Vai dar uma diferença de equivalência. Então eles têm que ter mais ou menos a mesma equivalência. O que a gente faz é: amigo, você tem X mil reais para escolher de benefícios e cada um tem aqui, você escolhe, faz o xizinho nos pacotes que você quer. A segunda coisa, e valeria muito a pena se nós pudéssemos ter, que me parece que ele dá uma garantia de 99%, porque no direito não tem nada, 100%. Mas se nós optássemos por chamar o sindicato e assinar conosco esse regulamento, eu fecho a tampa do risco. Não tem risco. Quando eu faço individualmente, é bom, é ok, dá para fazer. Quando eu faço com a chancela do sindicato, Felipe, eu zero o problema no risco. Agora, nós não podemos nos esquecer, quando criarmos os regulamentos, de criarmos as condições. Eu posso, e isso é muito curioso, eu acho que as empresas ganham muito quando começam a envolver esse tema junto com o jurídico para dizer assim: quais são as condições que eu quero? Porque se eu não tiver condições, Felipe, eu não posso mais tirar o benefício. Tenho clientes que dizem assim: Reinaldo, eu quero dar um vale alimentação para o empregado, mas se ele faltar eu quero tirar. Eu falo: perfeito, você já dá o vale alimentação? Já. Eu falo: então não dá para mexer para os empregados que estão aí. Porque as mudanças nos benefícios só pode, e no salário, nos contratos de trabalho, segundo o artigo 468 da CLT, só podem acontecer para melhorar, ainda que o empregado aceite. Então eu não posso fixar uma condição diferente para piorar. Logo, se eu tiver no regulamento, quando eu dou a ele o benefício, eu digo assim: daqui 1 ano eu posso rever o benefício, inclusive diminuir, aumentar a sua contribuição, ou tirar, ou trocar o fornecedor. Se eu disser isso, Felipe, no começo, eu tenho isso resolvido. Porque quando eu fixei, eu já estabeleci as condições. Então, o que as empresas querem, às vezes, é algo impossível, é mudar a regra do jogo no meio do caminho. Eu só consigo mudar para cima. Perfeito. Então, bem explicado. O fato é ter um valor fixado,
É o mesmo valor para todo mundo. Sim, exatamente. Então, eu escolho o benefício. Se você tiver o Gym Pass, né? Isso, esse é o Gym nome. Pass, então é isso ok. Aí. Se for tendo o mesmo valor, tá beleza. Isso. Ótimo. E, doutor, seguinte, falando ainda um pouco sobre benefício, né? Carro é ferramenta de trabalho ou é benefício? O RH tem uma linguagem específica, né? Para nós, no direito, benefício é qualquer vantagem que o empregador dá ao empregado em razão do contrato de trabalho. Então, se você me perguntar, carro é benefício? É benefício. É que para nós a diferença o benefício pode ser salarial ou não salarial. Então, para nós, no direito, existem duas coisas, salário e benefício. E existem benefícios com natureza salarial. Eu não quero embananar as coisas e eu vou tentar responder sua pergunta sem entrar no juridiquês. Que eu acho que é assim. O carro é um benefício, ele não é um salário, desde que ele seja usado como ferramenta de trabalho. Ponto. Tenha isso na sua cabeça. O carro, como ferramenta, não é salário. Perfeito. Então, quando o carro é e quando ele não é uma ferramenta? Ele é uma ferramenta quando ele é usado para o trabalho, para cumprir o trabalho. Então, eu dou um carro para um vendedor, para ele vender externamente, fechado, isso não é salário disfarçado, isso é algo que a gente chama, talvez no RH, de benefício, né? Então ele não é um salário. Agora, imagine a seguinte situação, eu tenho um presidente de uma empresa, que ele é um empregado, vamos imaginar que ele é um CLT, ele trabalha do lado da empresa, ele mora do lado da empresa, mora num prédio do lado, ele não precisa de carro, ele desce do prédio, vai até a empresa, volta, ele não sai para visitar clientes, ele só fica na empresa. E eu dei para ele um carrão, eu dei para ele uma Maserati. Eu pergunto, esse carro, ele é salário ou ele é benefício? Eu digo, ele é salário. Aí você vai dizer assim, porque é uma Maserati? Não, é porque ele não é usado como ferramenta. Não importa o valor do carro. Se eu der para um vendedor uma Ferrari e ele andar com uma Ferrari para cima e para baixo visitando o cliente, não será salário. Se eu der um Fusquinha ou uma Ferrari, não importa. Agora, uma coisa que as decisões judiciais, Felipe, resolveram no meio do caminho foi a história do carro ser usado tanto para o trabalho quanto para o lazer. Porque havia uma discussão assim, o sujeito trabalha de segunda a sexta, é ferramenta, mas sábado e domingo ele fica com o carro. Então eu preciso que seja refletido no salário o sábado e domingo. Olha que loucura. E nós tivemos essa discussão. Durante muito tempo a justiça mandou fazer a apuração de quanto vale o aluguel de um carro de sábado e domingo para pagar FGTS, férias e 13º para o sujeito. Hoje existe uma súmula que diz assim, acaba com esse negócio. Se o carro era para a ferramenta e para o lazer, ele não terá natureza salarial. Então ele é um benefício. Se tiver essa mistura... Independente do final de semana. Exatamente. Férias, final de semana, à noite. Ele não precisa deixar o carro às 6 da tarde. Pode ficar com ele, desde que ele seja uma ferramenta. Então, o que você precisa fazer na sua empresa é olhar, se não só o carro, mas tudo. Computador, carro, celular, o que você der para o empregado. Como ferramenta, ele não tem natureza salarial, você não se preocupa que não tem risco, não precisa pagar FGTS. Você só precisa entender bem, então, o conceito de ferramenta. Ferramenta precisa ser usado para cumprir o contrato. Se é aquele presidente que mora do lado, um carro para ele tem natureza salarial. O mesmo carro para o vendedor tem natureza de ferramenta. Ótimo. Muito bem explicado. Obrigado, doutor. Espero que vocês tenham entendido aí. E, doutor, para a gente encontrar você nas redes sociais, lá seguir os seus conteúdos, como é que a gente faz? Muito bem. A gente tem sempre informações pelo Instagram, o Facebook. Vocês podem me achar no Reinaldo Fernandes ADV. Tá bom? Legal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Sigam o doutor nas redes sociais, lá a gente vai deixar aqui embaixo, tá? Para vocês acharem mais fácil, tá? Aqui embaixo também vai ter o PDF, tá? Com tudo que a gente conversou aqui hoje. Dê o like, compartilhe, vamos deixar esse vídeo chegar o mais longe possível aí, porque tem muita informação legal para vocês, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau! Tchau!